Olá pessoal, estamos aí para mais uma aula de Geografia para todos vocês do 8º ano. Forte abraço. Pessoal, ainda falando sobre aquela questão de mundo bipolarizado, aquelas duas divisões, aquelas duas regionalizações que nós tivemos aí no período da Guerra Fria, que foi uma série de mudanças e transformações, alinhamento, desalinhamento, a ideia, a criação do primeiro, segundo e terceiro mundo e assim por diante. E hoje a gente continua falando sobre esse assunto, né? O nascimento, vamos dizer, o fim dessa ordem bipolar e o início, o surgimento de uma nova ordem multipolar, uma nova ordem mundial, né? O fim daquela velha ordem mundial, que era aquela divisão estabelecida, instituída pela União Soviética e pelos Estados Unidos, que foi aquele conflito político por quê? Porque envolvia nações que estavam ao seu lado ou não, e nações que estavam ao lado do capitalismo ou não, e nações que estavam do lado do socialismo ou não, e aquelas nações que resolveram ficar neutras aí a esses conflitos aí. Por isso que era um conflito político, né? Ideológico, porque tinha as duas ideologias, né? Tanto a capitalista quanto a socialista, e muitas vezes a capitalista é representada pelos Estados Unidos e a socialista é representada pela União Soviética, beleza? Então a gente vai observar o fim de sair e o surgimento da nova ordem mundial. O nascimento de uma nova ordem multipolar, o contexto da América Latina e da África no novo alinhamento global. Beleza, pessoal? Prosseguindo, e a gente vai ver o que vai marcar o fim da ordem bipolar. Aquela disputa entre Estados Unidos e União Soviética, ela vai se intensificar. Ora, ela ficará mais amena e ora, ela vai se intensificar. Mais amena, que eu quero dizer, ela vai ficar mais suave. Mas não é um suave não, é um suave pesado, né? Ela vai ter momentos de mais tensão, de maior tensão e momentos de menor tensão. Momentos de quase um conflito nuclear entre as duas potências que levariam o mundo junto com ela, que seria a crise dos mísseis instalados ali em Cuba, correto? E também terá outros momentos que vai ter um processo de conflitos ali, como a do Vietnã, a da Coreia também, por exemplo, outros conflitos ali, no Afeganistão também, por exemplo, outros conflitos que vão envolver o patrocínio aí, a ajuda militar de armas, de equipamentos, né, para determinados locais do mundo, como por exemplo a Guerra do Vietnã, patrocinado por quem? Patrocinado pelos Estados Unidos e patrocinado pela União Soviética. Então vai ter momentos que terão esses patrocínios, esses conflitos. Também terão momentos onde vão tentar um cessar-fogo, um projeto de desarmar, de tentar um armistício, tentar se desarmarem mais, diminuir a sua corrida armamentícia, né? Vão tentar esse momento. Mas vai ter momentos de aceleração dessa corrida por adquirir mais armas de destruição em massa, que será as armas nucleares. Esse processo, essa corrida aí, para se armarem cada vez mais, vai levar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas a se acabar, levar ao colapso dela, levar à crise dela. Por quê? Porque a União Soviética vai tentar acompanhar essa corrida armamentícia, ou seja, vai tentar acompanhar a corrida, os passos aí dos Estados Unidos da América. E aí ela vai priorizar mais a construção de armas do que próprio bem-estar da sua população. Isso vai levar o quê? Fome, miséria, problemas sociais bastante graves ali no território da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso aí vai acabar com ela, vai levar a um colapso, e esse colapso vai causar o fim da União Soviética, beleza? Ou seja, então essa corrida por armas entre Estados Unidos e União Soviética que vai levar aí o fim das repúblicas socialistas soviéticas, que vai ser marcada justamente pela queda do Muro de Berlim. 2 anos depois, em 1991, nós temos aí o esfacelamento, ou seja, o término, o acabar aí, o desmontar aí da União Soviética, né? Ou seja, aquelas repúblicas, aquelas 15 repúblicas que faziam parte da União Soviética, sobre a liderança de Moscou, ou seja, sobre a liderança da Rússia, ela vai se acabar, beleza? E aí os estados, os países, eles vão se tornar independentes. Não é isso, Rubens? De boa, né? Hoje ele não está cochilando, não. Hoje ele está ligado na aula. Significa que a aula está melhorzinha. Quando a gente faz essa medição por aí. Quando o aluno está cochilando, está bagunçando, sem conversar muito, sinal que a aula não está interessante. Quando a aula está mais interessante, o aluno está
plugado, ligado. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Vamos acompanhar o texto que ele vai lubrificar melhor a nossa mente em relação a isso. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu a partir de um colapso na estrutura econômica interna. Então, a estrutura econômica interna da União Soviética vai entrar nesse colapso, justamente a priorização da construção bélica, da construção de armas, vai levar o quê? A um colapso, a uma falta de produtos dentro da própria União Soviética, produtos básicos, alimentação, vestuário, moradia, ou seja, terá muitas armas e pouca estrutura para manter a sociedade. Isso aí vai acabar com ela, beleza? A fome e o aumento da pobreza, por exemplo, foram fatores que impulsionaram o fim da ordem bipolar, ou seja, aquela divisão entre aquelas duas potências, Estados Unidos e União Soviética, em 1989, que teve como símbolo, qual o símbolo aí que vai marcar o fim dessa briga, dessa ordem bipolar? A queda do Muro de Berlim lá na Alemanha, ou seja, aquele muro que foi construído, o Muro da Vergonha nos anos 60, que vai ser construído, se não estou enganado, em 1961, certo? Que vai ser construído para separar a Alemanha Oriental da Alemanha Ocidental, a Alemanha Oriental soviética, né? Comunista, socialista, a União Alemanha Ocidental, capitalista, tal e tudo mais, que vai dividir essas duas Alemanhas, impedindo que um passe para o lado do outro, aquela coisa toda vai acabar nessa data. A queda disso aí vai marcar o fim dessa disputa aí. A partir de então, nasceu uma nova ordem de domínio capitalista. Então, o que vai acontecer? Quem vai vencer essa disputa? O capitalismo, né? Na realidade, quem vai vencer essa briga, essa disputa aí vai ser justamente o capitalismo, que conduziu os países a se organizarem em blocos econômicos, que a princípio são rearranjos entre países vizinhos a fim de potencializar o comércio. O que vai acontecer? O capitalismo agora domina, o capitalismo agora predomina em todo o mundo, em todo o globo terrestre. Só que tem um detalhe, alguns países vão formar os chamados blocos regionais. É aí quando a gente começa a observar o nascimento daqueles blocos econômicos que a gente já falou, né? Como por exemplo a União Europeia, como por exemplo o Mercosul, como por exemplo a ALCA, que agora é o SMK, né? Ou seja, então tem uma série de agrupamentos quase que não sai, rearranjos, devagarzinho, respirando, rearranjos entre países vizinhos, a fim de quê? De potencializar o comércio. Ou seja, eles vão tentar fazer uma troca, uma relação comercial ali entre eles, para tentar um fortalecimento das suas economias. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Prosseguindo, essa formação dos blocos econômicos aí vai ser justamente a chamada nova ordem mundial, ou seja, a multipolaridade, né? Que vai ter aí vários blocos econômicos aí. O que a gente observa aqui, a antiga NAFTA, o CARICOM, o Mercosul, a União Europeia, ou seja, uma série de blocos econômicos, uma série de união entre países que vão tentar fortalecer as suas economias. Vamos lá, para a gente ter uma ideia, um conceitozinho básico aí sobre os blocos econômicos que a gente já tem mais esse aqui. Blocos econômicos são agrupamento de países com interesses semelhantes na construção das atividades econômicas e sociais. Beleza? Então, agrupa-se os países com esse objetivo, né? Construção das atividades econômicas e sociais. Desenvolver a sua economia. Desenvolvendo a sua economia, consequentemente, você desenvolve a sua sociedade também. E aí, através de quê? Através de uma moeda única, de livre circulação, de mercadorias. Dentro do bloco econômico, você tem aquela livre circulação daquelas mercadorias, né? Uma moeda única, como o caso ali do euro na União Europeia, e pessoas. Dentre elas, a gente pode observar uma união aduaneira, integração socioeconômica. Ou seja, essa união, tem várias, né? União aduaneira, livre comércio, união monetária e assim por diante. São várias formas, várias características que esses blocos econômicos eles vão adquirir, adotar ao longo da sua formação. Beleza, pessoal? Olha só, mesmo assim, nem todos os blocos econômicos apresentam todas as formas de integração possíveis. Ou seja, a ideia é uma integração
entre a economia e as pessoas, mas nem sempre isso vai acontecer e a maioria das vezes isso não vai acontecer, pois há muita desigualdade entre países, mesmo que seja de mesmas regiões geográficas. Por exemplo, o Brasil, o índice de desenvolvimento do Brasil, ele é um dos melhores aqui da América Latina, um dos melhores aqui da América do Sul. O desenvolvimento do Brasil em determinados pontos ele é superior a dos países do Mercosul, do Paraguai, da Argentina e do Uruguai. Praticamente o nível de desenvolvimento do Brasil é bem superior a muitas coisas ali. Assim como o nível de desenvolvimento ali dos Estados Unidos é muito superior ao do Canadá no seu potencial industrial e a do México também no seu potencial industrial, que fazem parte ali daquela mesma área de influência, beleza? Assim como tem países aqui na Europa que também tem um nível de desenvolvimento, ou alguns países como a Alemanha, como a França, como o Reino Unido, que agora já não faz mais parte através do Brexit, a saída do Reino Unido aí, da União Europeia, mas quando estava ali dentro, o nível de desenvolvimento, principalmente industrial, desses países que eu citei, que eu falei, ele era muito maior do que alguns locais ali, principalmente daqueles países que eram do leste europeu, né, que vinham ali da antiga União Soviética. Então o nível de desenvolvimento era bastante diferente. Bom, aí nós temos exemplos de blocos econômicos. O Mercosul, Mercado Comum do Sul, a SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, a União Europeia, né? E ali nós temos um mapa, aqui no mapa ele vai mostrar justamente a organização desses blocos econômicos que a gente já citou, né? União Europeia, a SADC, Mercosul, hoje não é mais NAFTA, já mudou, e a Comunidade Andina também, que é um outro bloco também bastante antigo aí na nossa região, na região aqui da América do Sul, que vai envolver países que têm características comuns aqui da própria região. Beleza, pessoal? Deu para a gente pegar essa ideia? Então, com o fim da União Soviética, com essa bipolarização, vai surgir aí várias outras instituições, vários blocos econômicos com o objetivo de fortalecer a sua economia. Ok? Prosseguindo. E aí a gente tem uns exemplos, né? Vamos citar aí alguns exemplos aí de blocos econômicos, né? Como a SADC, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral. Perdão, se eu falei do Sul, não é Austral. Porque não está só limitado somente à África do Sul, mas sim um conjunto de países aqui que vão tentar se unir num bloco para tentar desenvolver, potencializar as suas economias. Beleza? Vamos ver algumas informações a respeito da SADC, fundada em 1992, Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral, formada por África do Sul, Angola, Botsuana, República Democrática do Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Maurícia, Moçambique, Nâmbia, Suazilândia, Tanzânia, Zâmbia e Zimbábue. Ou seja, esses países aí, são esses países aqui que estão compondo justamente a SADC, né? O principal objetivo dela, estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros. Produtos e serviços, produtos industrializados, produtos que venham atender ali a necessidade da população, da comunidade. Ou seja, então fazer uma circulação de produtos dentro desse grupo de países aqui é o objetivo. Para quê? Diminuir a pobreza. Isso aqui é alguns dos itens que nós temos. Uma diminuição da pobreza da população de todos os países membros e melhorar a qualidade de vida. Promover o crescimento sustentável dos países do bloco, entre outros. Então tem vários. Também tem o combate também a doenças contagiosas, né? Sexualmente transmissíveis, como o caso da AIDS, também, que é crescente justamente em países da África. É uma tentativa também desses blocos econômicos de diminuir esse crescimento dessas doenças, e principalmente a transmissão da AIDS também é uma das tentativas deles combaterem isso aí. Vamos lá, principais dados da SADC: população 209,1 milhões de habitantes, ou seja, uma população que se aproxima da população total do nosso território. O território brasileiro é a população que compõe esse bloco econômico, né? Isso aí são estimativas de 2019. Produto Interno Bruto, 1,40 trilhões.
Em 2018, estimativa de 2018, o produto interno bruto per capita 4,500, estatísticas também de 2018. Área total dos países, todos os países juntos, cerca de 9,9 milhões de quilômetros quadrados. Os idiomas oficiais o inglês, o francês e o português. Beleza, pessoal? Então a gente observa aí um dos blocos econômicos que se formaram após o fim daquela antiga ordem mundial. Prosseguindo, vamos ver outro bloco bastante interessante, bastante conhecido, que é justamente o nosso bloco Mercosul, que é uma união aduaneira. Vamos tentar lembrar o que seria uma união aduaneira. Seria um mercado comum entre os países membros com uma TEC, que seria o quê? Uma tarifa externa comum. A diminuição ou praticamente a extinção de uma tarifa entre os países membros, exemplo do Mercosul, seria o objetivo, a diminuição ou a extinção de uma tarifa entre os participantes do bloco. Porém, a criação de uma TEC, que seria uma tarifa externa comum, ou seja, uma tarifa aí para todos os países que não fariam parte do bloco, seria o objetivo do Mercosul também. Beleza? Isso seria as características de uma união aduaneira. Então vamos lá. Contexto sul-americano, o mapa do Mercosul, e aqui também a gente vai observar a comunidade andina. Também a gente dá uma olhadinha aqui na formação dos países que fazem parte da comunidade andina. Mercosul, Mercado Comum do Sul, fundado em 1991 em Assunção, lá no Paraguai, composto por Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina e os países da América do Sul. Lembrando que tem países aí, teve a inclusão da Venezuela em 2012 e também o afastamento dela, a suspensão dela aí como membro permanente aí em 2016 por não cumprir alguns acordos. E tem os países que fazem parte, os países observadores, os países associados também aí nesse bloco. Objetivo: integrar a economia dos países membros a partir dessa união aduaneira, uma tarifa reduzida ou extinta para todos os países membros, porém uma TEC, uma tarifa externa comum para aqueles países que não fazem parte do bloco. Beleza? E aí a gente tem um esquema bastante interessante, um exemplo bastante interessante aí, de uma relação entre esses países, que é justamente a compra da farinha de trigo, do trigo pelo Brasil. O Brasil compra a farinha de trigo da Argentina, e em troca a Argentina compra alguns produtos industrializados do Brasil para poder ajudar nessa relação, nessa integração econômica aí entre esses dois países membros aí do Mercosul, que é o Brasil e a Argentina. Olha só, compra de farinha de trigo pelo Brasil da Argentina, e por sua vez importa eletrodomésticos do Brasil, que com a instituição do Mercosul diminuíram as tarifas e impostos aí. Ou seja, aquelas tarifas que existiam entre os dois vão diminuir ou até ser extintas. Mercado Comum do Sul Mercado Comum é um dos estágios mais avançados do processo de integração econômica em um bloco econômico. Contudo, o Mercosul ainda tem mais características de uma união aduaneira e uma TEC, uma tarifa externa comum aos seus países que não fazem parte, que não compõem ela. Então nós temos aqui a formação do Mercosul: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, a Venezuela, que está suspensa também, e a comunidade andina. Nós temos aqui justamente a comunidade andina, formada por Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Esses são os membros aí da comunidade andina que formaram a comunidade andina ainda em 1969, eles começaram a formar, mas somente em 1997 eles instituíram realmente essa chamada comunidade andina. Ela tem na faixa de 190 milhões, todos esses membros da comunidade andina, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, eles têm na faixa de 190 milhões de membros, a sua população envolvendo esses países. Eles têm aí o PIB, produto de importação aí de 70 bilhões, de exportação e importação, de importação e exportação, eles exportam aí 55 bilhões. Tem na faixa de 400 bilhões aí de produto interno bruto total da comunidade andina.
Beleza, pessoal? Então, praticamente foi isso que vai acontecer depois do fim dessa guerra, desse conflito aí, dessa briga aí política e ideológica entre os Estados Unidos. Vai começar a formação aí dessa nova ordem multipolar, da formação desses novos blocos econômicos. Beleza, pessoal? Vamos prosseguir. Eu acredito que a gente fica por aí, deu para a gente ter pelo menos uma noção, uma entrada básica nessa ideia. Ok? Vamos lá, pessoal, corrigir os exercícios que a gente deixou na semana passada. A ideia de terceiro mundo foi criada em 1952 pelo economista francês Alfred Salvi para identificar o quê? Para identificar os países que apresentavam atraso social, econômico, científico e tecnológico, referindo-se a nações localizadas na América Latina, África e Ásia. Segunda questão, identifique quais eram características dos países pertencentes ao primeiro, segundo e terceiro mundo. Países do primeiro mundo eram os países capitalistas, industrializados e de economia forte e com altos indicadores sociais. Os de segundo mundo eram os países socialistas de economia planificada. Em até um determinado momento eles tinham altos indicadores sociais, mas com aquela corrida entre União Soviética e Estados Unidos, os indicadores sociais vão ter uma queda grande. Beleza? De terceiro mundo, países periféricos de economia fragilizada, fornecedoras de matérias-primas e consumidoras de produtos industrializados, que eram ex-colônias e com baixos indicadores sociais, educação, saúde, alimentação, moradia e tudo mais. Terceira questão, os chamados não alinhados eram uma expressão utilizada para denominar que países? Resposta, os países do terceiro mundo que não se inseriam no contexto da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Beleza? Quarta questão, qual era a classificação do Brasil no período da Guerra Fria? Era o de país do terceiro mundo, periférico, de economia fragilizada, fornecedor de matérias-primas e consumidor de produtos industrializados, ex-colônia e com baixos indicadores sociais. Beleza, pessoal? Prosseguindo, exercício que nós temos aí dessa aula para a próxima semana. O fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas se deu por quais fatores? Segunda questão, o que marcou o fim da ordem bipolar? Terceira questão, estimular o comércio de produtos e serviços entre os países membros, diminuir a pobreza da população de todos os países membros e melhorar a qualidade de vida, promover o crescimento sustentável dos países do bloco e etc. são objetivos de qual bloco econômico está estudado. Beleza? Qual é o objetivo do Mercosul? É só isso aí. E fica essa mensagem, pessoal. Juntas não há vitória, sem persistência não haverá sucesso. Nossos referenciais, um forte abraço a todos vocês e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu!